Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as rotinas diárias, mais conhecido como Dinacharya, dentro do Ayurveda, que nada mais são do que orientações de hábitos mais saudáveis, né? E que a gente deveria realizar diariamente, né? Todos os dias, dia, noite, independente da estação do ano. Lógico que dependendo da estação do ano tem algumas peculiaridades, tá? Então a Ayurveda, como a gente já viu, é uma ciência que ela se preocupa muito com a prevenção das doenças e com a promoção da saúde. Então a Ayurveda, ele não se preocupa só em tratar algum desequilíbrio, mas ele traz muitas orientações pra gente do que a gente tem que fazer para se manter em equilíbrio, para se manter saudável, não só pensando no componente físico, mas também pensando na nossa parte emocional e mental também. Então muitas dessas orientações que eu vou trazer aqui do dia a dia é a gente pensando em manutenção de saúde e prevenção também de doenças, tá? Então, dentro da Ayurveda, eles nos orientam que o ideal seria que a gente conseguisse acordar antes do nascer do sol. E nesses primeiros minutos, nesse primeiro horário aí que a gente acorda, a gente deveria se dedicar às orações, né? Independente da sua religião, independente da sua crença, né? Então, fazer um momento de introspecção, fazer um momento talvez de meditação, oração. Então, seria uma forma bem bacana da gente começar o dia. As inscrições também deveriam ser realizadas logo ao acordar, né? E isso é uma coisa que o Ayurveda também pontua bastante, né? A importância da gente ouvir o nosso corpo, né? A gente tem o costume de suprimir muito as nossas necessidades fisiológicas, então segurar muito tempo o xixi, ou às vezes tá com vontade de fazer cocô e tá fora de casa e não faz porque tá fora de casa, né? Isso é uma coisa muito comum entre a gente. E o Ayurveda, ele fala que suprimir essas necessidades fisiológicas pode ser a causa e a raiz de muitos problemas e muitas doenças que a gente possui. Então eles falam, não faça isso, se você está com vontade, faça, né? Então, antes da gente tomar o café da manhã, eles indicam que a gente tome água, uma água morna, pura, ou uma aguinha com umas gotinhas de limão e mel. Pra que isso, né? Isso daí seria mais pra gente acender o nosso fogo digestivo ou Agni, né? Ou seja, melhorar a nossa capacidade de digestão, né? Então, dessa forma, o nosso café da manhã vai ser melhor digerido e vai ser melhor absorvido. A higiene bucal, então, ela deve ser realizada também antes das refeições, né? Então, logo após as eliminações, a gente vai lá e vai fazer a higiene bucal. Hoje em dia, a gente tem a nossa escovinha de dente, bonitinha, mas há 5.000 anos atrás, quando a Ayurveda surgiu, não existia escova de dente. Então, eles pegavam ramos de plantas medicinais e eles trituravam a ponta dessa planta e faziam uma escova dental para conseguir escovar o dente, né? E essas plantas normalmente tinham um sabor picante, amargo e adstringente. Hoje em dia a gente tem a escova de dente, a gente tem a pasta de dente e é indicado que a pasta de dente tenha esses sabores também, amargo, picante e adstringente. Outra coisa que é indicado de fazer antes da gente se alimentar é usar o raspador de língua. É uma coisa bem interessante também. Por quê? Isso logo ao acordar, antes da refeição. Quando a gente acorda, se a gente for no espelho, abrir a boca e mostrar, colocar a língua pra fora e a gente olhar no espelho, a gente vai ver que é muito comum a gente acordar com uma saburra branca, uma camada espessa, bem branca na língua. E que mesmo que a gente escove o dente, essa saburra não sai, isso daí só sai se a gente passar o raspador de língua. Então, dentro do Ayurveda, eles classificam, eles falam que essa saburra branca é ama, né? Ama é tudo aquilo que não foi digerido, e dentro do Ayurveda eles classificam que ama é uma toxina, então você precisa eliminar isso do corpo, né? Então, por isso que o ideal é que você use o raspador de língua antes de comer, né? E seja logo ao você acordar, logo de manhã, no período da manhã. Outra coisa que eles indicam é o uso de alguns colírios específicos e o uso de alguns óleos medicados nas narinas diariamente. Então, os óleos que podem ser utilizados nas narinas são o Anutailam, que é um óleo que não é encontrado no Brasil, você consegue encontrar apenas em sites que vendem produtos da Índia, então é um óleo importado e é bem caro. Para quem vai para a Índia e consegue comprar lá é super barato, mas para vir para o Brasil é muito caro.
Mas a gente tem a opção, né, a opção brasileira, né, que facilita um pouco. Então você pode usar o óleo de gergelim, que é super fácil de encontrar, só que tem que ser o óleo de gergelim prensado a frio. Então aí você vai utilizar 2 gotinhas de óleo de gergelim em cada narina na parte da manhã, e isso pode ser feito diariamente também. Então, esse óleo nas narinas, ele vai proteger os órgãos do sentido e ele vai ajudar a evitar, a proteger ou mesmo até tratar morbidades e doenças que acometam a região de cabeça e pescoço de um modo geral. Outra questão que eles falam que deveria ser feito diariamente seria a retenção de óleo de gergelim na boca. Então, você vai pegar uma pequena quantidade de óleo de gergelim, vai colocar na boca e vai fazer um leve bochecho, não é gargarejo, é um leve bochecho. Então vai colocar e vai fazer um pouquinho de bochecho, mas muito levemente, por alguns minutos. Depois, você vai desprezar esse óleo de gergelim, né? Então você fazer isso ajudaria a prevenir a questão de boca seca, a gengiva seca, vai proteger os dentes, a língua, a gengiva, a garganta de uma maneira geral, vai auxiliar na sua limpeza bucal e auxilia na manutenção do nosso paladar também. Outra questão que eles falam que também é muito importante, né, se a gente conseguir fazer seria bem legal, seria a autooleação. Então é você pegar óleos específicos, né, é muito utilizado óleo de gergelim nas autooleações, principalmente para pessoas que têm um distúrbio de vata ou já tem um vata mais agravado no corpo. Então óleo de gergelim é muito utilizado, mas tem outros óleos que podem ser utilizados também, que nem o óleo de coco é muito bom para pita, porque ele é um óleo mais refrescante, né? Então é o uso de óleos, né, para você fazer uma autooleação no seu corpo todo ou em algumas partes específicas, né? Se você não tem tanto tempo assim. E logo depois, né, você faz a oleação e depois você toma um banho, né, para tirar esse excesso de óleo. Então também é bem importante porque ele ajuda a prevenir o envelhecimento precoce, ele ajuda a nutrir os tecidos, principalmente a pele, ajuda a hidratar a pele. Então é uma coisa bem bacana de se fazer também e promove a longevidade de uma forma geral. Outra coisa que é falado desde 5.000 anos atrás, que é uma coisa que todo mundo sabe, que é a prática diária de atividade física, se possível, logo pela manhã. Então, uma prática diária de atividade física que você goste, né? O ideal seria que a gente evitasse atividades físicas que fossem muito extenuantes, porque nesse caso existe um agravamento do dosha vata, né? Mas, por exemplo, para uma pessoa que tem um kapha mais agravado ou que esteja com o kapha mais agravado, realmente é indicado fazer uma prática de atividade física mais pesada, justamente porque aumenta a vata e pacifica o kapha. Então, a intensidade da atividade física vai depender muito do seu tipo, né, e do desequilíbrio que você está apresentando no momento. E o banho ele deveria ser realizado antes do nascer do sol. Então, até o nascer do sol, você teria que estar já de banho tomado. Mas falando a verdade, assim, né, cá entre nós, é muito difícil, na rotina que a gente tem hoje, a gente conseguir fazer tudo isso daí, né? Então, acordar antes do sol nascer, conseguir fazer tudo isso daí e ainda por cima conseguir tomar banho antes do sol nascer. Então, né, é muita coisa. Então, a gente tem uma rotina muito corrida, todo mundo tem uma rotina muito corrida. Só que eu acho que o mais importante é a gente conseguir pegar o que a gente acha que faz sentido pra gente, né? E o que a gente consegue colocar em prática também. Então, tem algumas coisas que é super viável da gente colocar em prática. Então, você acordar, fazer uns 5, 10 minutinhos ali de introspecção, né? A questão do uso do raspador de língua é uma coisa super possível. Então, quando você vai fazer higiene bucal, você já usa o raspador de língua. Então, algumas coisas você pode usar mais em algumas épocas do ano. Por exemplo, pingar o óleo de gergelim nas narinas. Precisa fazer todo dia? O ideal é que sim, mas talvez seja legal você fazer quando o tempo estiver muito seco na sua cidade, onde você mora. Então o clima tá muito seco, então é muito legal você pingar óleo de gergelim nas narinas, justamente para proteger, né, essa região de cabeça e pescoço, parte do sistema respiratório. Atividade física não preciso nem falar, porque é indicado que se faça todo dia. Ai, nossa, mas eu vou fazer autoleação do corpo inteiro, vou gastar um tempão. Então, às vezes, você pegar uma parte do teu corpo que você observa que tá mais ressecado, que a pele tá um pouco mais judiada por causa
causa do frio, ou por causa da secura do tempo, e você fazer uma autoleação nessa região que tá pedindo mais, né? Então eu acho assim que não é seguir o script inteiro, porque realmente 5.000 anos atrás era uma rotina completamente diferente da que a gente tem hoje em dia. Mas é a gente conseguir pegar aqueles elementos que a gente acha que a gente consegue adequar para nossa rotina e que a gente sabe que a gente vai conseguir seguir. Acho que isso é o mais importante, né? Não precisa ser tão quadrado e seguir exatamente tudo, mas seguir aquilo que faz sentido para você. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam colocar em prática pelo menos algumas coisinhas do que eu trouxe aqui. E a gente se vê no próximo texto.